Doutora Raquel, é possível curar a depressão com alimentação? Ah, claro, muito. Olha, poderia falar aqui, ó, horas. Por que é possível? Porque o nosso intestino, ele é considerado o segundo cérebro e talvez até o primeiro, né? Pela quantidade, o grau de importância dele. E o intestino, quando ele tem um processo de equilíbrio, então você está num processo de equilíbrio entre as suas bactérias boas e suas bactérias ruins, nós dizemos que esse intestino ele está equilibrado. Mas a maior parte das pessoas, por causa da alimentação ruim, elas estão num processo de desbiose. E essa desbiose vai fazer com que as suas bactérias ruins proliferem em relação às suas bactérias boas. E quem gosta de açúcar, da farinha, são essas bactérias, gente. Então, assim, quando você reduz você coloca alimentação de verdade na sua vida, você vai perceber que a gente trata muito paciente lá a gente retira antidepressivo tratando o intestino. Olha pra você ver que conexão. Ana, realmente, né, isso aí que a Raquel falou tem muito sentido. 90 a 95% da nossa serotonina é produzida a nível intestinal. Então, um foco que nós damos para o paciente com depressão é o intestino. Diz que toda doença começa no intestino, segundo a medicina chinesa. E normalmente o paciente deprimido ele tem alguma alteração de intestino. Às vezes o intestino preso, às vezes o intestino muito solto, né? Às vezes ele oscila. É um paciente, então, que a gente tem que dar foco. É um paciente que às vezes tem compulsão alimentar pelo fato de haver essa desbiose intestinal. Ao invés do intestino estar colonizado por bactérias saudáveis, estão colonizados por bactérias patogênicas, né? Então, normalmente o paciente com distúrbio de comportamento, ele tem alguma alteração intestinal. E toda doença tem um fundo nutricional. Eu e a Raquel, a gente sempre fala isso, existe uma diferença entre você estar alimentado e estar nutrido, né? Você chega de manhã, come aí um pão, come aí um biscoito, toma um café com leite, você está saciado, mas você está com a pobreza nutricional muito grande. Então, para se fazer os neurotransmissores, né, uma dopamina, uma serotonina, você precisa de ter nutrientes, você precisa ter matéria-prima. E a única forma do organismo ter essa matéria-prima é através da alimentação. Né? Então, se você não se alimenta de forma adequada, você vai ter algum processo de adoecimento, de padecimento. Então, por isso que a gente diz que toda doença ela tem um fundo nutricional. Né? Então, é esse olhar que você tira da doença e você coloca na saúde. Nós temos um organismo maravilhoso, né? Uma máquina fantástica. Ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser entendida. No decorrer da nossa vida, a gente tem agredido muito essa máquina, né? Com essa dieta à base de carboidrato, com essa dieta industrializada, né? Então, ela entra num processo de adoecimento, de padecimento. E o remédio nada mais é do que enxugar a consequência, só o sintoma. E quando a gente começa a falar sobre dieta, sobre nutrição, é algo que normalmente a gente não aprende na faculdade, né? A gente aprende muito sobre doença. Então você começa a ver que você começa a melhorar, você começa a tratar realmente a saúde da pessoa.